Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um DefenseCast, o podcast aqui da Defense Produções. E é um papo sobre cibersegurança, sobre tecnologia, principalmente para aproximar você um pouco mais desse mundo incrível da cibersegurança. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância. Todo o mundo hoje é movido por dados. Todas as decisões de executivos, decisões de negócios, hoje são tomadas a partir de dados. E a cibersegurança precisa ter mais dados. É um mercado que precisa de mais união das pessoas para que a gente consiga extrair dados mais importantes sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa chamada CyberScore Brasil, que é muito legal, muito importante, que a Defense também entra como uma das apoiadoras. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um cara que é considerado, por mim, uma das figuras que mais devolve para o mercado da cibersegurança em conhecimento, em simpatia, em tudo que você possa imaginar. Nick Schutko, conselheiro profissional, advisor, também conselheiro aqui da Defense e também um dos idealizadores do CyberScore Brasil. Nick, mais um, né? Mais um, olha só, lisonjeado aqui pela introdução, abertura, muito feliz de estar aqui com vocês, como convidado agora, né? Não sou host, então peguem leve, pode fazer perguntas simples, fáceis, não precisam ser tão complexas, mas sim, nessa minha nova jornada como conselheiro, tem ficado cada vez mais claro de que dentro de uma reunião de conselho, a primeira coisa que o pessoal pergunta é qual que é o benchmark, qual que é o indicador, qual que é meu risco, qual que é meu impacto financeiro, e se a gente não tem esses dados ou passa a utilizar dados que não são do Brasil, gera um distanciamento muito grande. Aí terão objeções como, esse dado é dos Estados Unidos, não é do Brasil. Esse dado é América Latina, o Brasil não é América Latina. Tá bom, esse dado é do Brasil, mas não é da minha vertical. Eu não sou um banco. Então, tudo isso, quando a gente fez através do MIT, que foi quem criou esse score, esse selo, que é o Markets Information Technology Institute. Bonito nome, hein? Bonito. O sotaque foi bom também, pô. Bonito. Accent. E lá, esse instituto é liderado pelo professor Edgar Cornacchione, ele é o General Manager da USP, e ele tem formação em contábil, finanças, assim, o cara é um gênio. E ele tem ajudado muito nessa jornada da gente trazer ali o indicador o mais realista, o mais tropicalizado possível. Legal. Pô, uma coisa também, Dani, desculpa interromper aí, mas falando do que você pontuou, né, de união, eu tô ali um pouco mais voltado para a parte de segurança ofensiva, mas também trabalhamos bastante ali na parte de inteligência de ameaças, enfim, a gente costuma falar que o lado negro da força, digamos assim, né, os black hats, quem trabalha ali para fraudes mesmo e crime, eles são muito organizados e são muito unidos. Tem ali um escopo, como eles não têm, né, metas, frameworks, ética, moral, muita coisa para seguir, eles acabam compartilhando e dividindo muita coisa, o que não é uma realidade para o Brasil hoje, né? Isso é relevante. E dados internacionais também, a gente faz muito benchmark de mercado e é uma máxima, né? O Brasil não tem a cultura ou a obrigação, talvez, de liberar e compartilhar tantos dados, né? Então, acaba que os Estados Unidos e outras referências aí globais têm muito mais dados mesmo para a gente trabalhar. Então, foi muito importante mesmo. Vocês já perceberam que hoje eu tô aqui também com o Rodolfo? Nem apresentei. Olha, não, é verdade. Isso agora. Nem apresentei o homem, ele já chegou aqui. Comigo é assim, pô. É isso, né? Esse é o Rodolfo Way of Life. Assim, muito bom. Bom, também tô aqui, como você já percebeu, como você já ouviu também, com o Rodolfo, CEO da ViperX, e também o meu grande companheiro, co-host hoje desse episódio. Rodolfão, também mais uma aí, tamo aí, né? Bora, tamo aí na atividade, como diria a música, né? É isso. Bora. E o que é legal também quando a gente fala de dados, o Rodolfo, que já esteve do outro lado do balcão, já tomou muitas decisões baseadas em dados, certo, Rodolfo? Sim, exato. Acho que essa necessidade de até estar envolvido de alguma maneira aqui junto da Defense no projeto, né, no programa como um todo, é isso, é trazer uma visão também lá do cliente para poder aperfeiçoar como a gente vai atender, encaixar isso, agregando valor para o negócio, né? Muito mais do que mais um assessment ou mais uma coisa para responder. Acho que a ideia é como a gente pode ajudar agregando valor para o negócio mesmo. Quando você fala de negócio, é muito importante você ter essa tradução. Muitas vezes, eu, quando estava ali na área de pré-vendas, depois de vendas, eu usava aquela abordagem do medo.
olha só, as empresas foram atacadas, olha o prejuízo, você vai ser o próximo. E quando a gente está falando com grandes executivos, o pessoal do board, CISOs já experientes, não é isso que vai fazer viabilizar o projeto ou não. Eles acompanham as notícias, eles sabem o que está acontecendo. Agora, quando você traz dados e indicadores que vão ajudar na jornada de levar maturidade, de reduzir risco, de garantir a continuidade de negócio, poucas vezes a gente está falando de ataques, a gente está falando de governança, de processos e algumas tecnologias. Né? Não, e esse assunto é realmente um assunto muito legal, eu gosto pra caramba. Então, Nick, conta pra gente um pouco dessa iniciativa, que você é um dos idealizadores da CyberScore Brasil. Ela começou através de um pedido da Abrasca. A Abrasca é a Associação Brasileira de Empresas Listadas na Bolsa de Valores, que naquela época da pandemia, onde a SEC nos Estados Unidos, que é a CVM de lá, ela estava com uma mão bem pesada em algumas diretrizes. Os conselheiros têm que ter conhecimentos em cibersegurança, tem que ser direcionado um montante expressivo para esse tema de cibersegurança. E a Abrasca falou, nossa, tudo isso que está acontecendo lá fora, será que a gente não tem que fazer isso? Deixa eu entender a temperatura aqui do nosso mercado, porque, mais uma vez, não achou nenhuma outra pesquisa, né, nada que conseguisse trazer essa temperatura do nosso mercado. E aí tem o Rafael Sasso, grande Rafael Sasso, que ele é um craque do mercado de capitais, muito próximo da Abrasca, várias pesquisas, estudos, foi ao mercado buscar alguns executivos para apoiar nessa jornada. Depois veio o Cristiano Kruger, outro grande amigo aí também fazendo um trabalho incrível. E depois veio o Rodrigo Antão também. Então são esses 4 que estão à frente dessa iniciativa, junto com o professor Edgar Conacchione, porque a academia é muito importante. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha vivido várias coisas, a academia tem um olhar super diferenciado e tem que estar junto com a gente na mesa para essa discussão. E aí, para a gente conseguir fazer essa pesquisa, para que ela não fosse tão complexa quanto um NIST, 600 e tantas perguntas, nós pegamos os maiores frameworks de mercado e vimos que tem algumas interseções entre eles. Temas comuns a todos eles. Então, olha, vamos fazer um grande resumo. Por quê? Se você usa o NIST, se você tem a ISO 27000 alguma coisa, você já vai ter as respostas para a pesquisa. E quem não tem nada vai conseguir responder isso de uma maneira fácil. Então, das mais de 400 listadas, quase 200 responderam. Foi um número bom. Muito bom. Foi muito bom. E lá em 2023, nós fizemos o lançamento do resultado da pesquisa no INSPER, e o que me chamou a atenção e mostrou que a gente estava fazendo algo especial foi quando, no primeiro painel, que estava o presidente da CVM, o presidente da Abrasca, o pessoal do Banco Central, o pessoal de relação com investidores, né? Tinha mais algumas pessoas que eu estou esquecendo agora. Quando nós mostramos os dados com o resultado da pesquisa, gerou um debate propositivo. O que eu quero dizer com isso? O pessoal da Abrasca falava assim, olha só, em 2023, de 100 pontos possíveis, a média do Brasil era 47, ou 49, agora me fugiu, me deu um branco aqui. 40, vamos dizer que fosse 49. Então, está muito abaixo. A Abrasca falou, nós temos que fazer alguma coisa. CVM, faça uma regulamentação. A CVM, não vou fazer mais uma regulamentação, eu quero desonerar o meu processo para mais empresas serem listadas. Nos Estados Unidos tem mais de 7.000 listadas, aqui só tem 400. Né? Aí o pessoal do Bacen falava assim, olha, mas o mercado financeiro está com a maturidade alta porque eu tenho a mão pesada. O pessoal de relação com os investidores, principalmente dos minoritários, fala assim, eu tenho que garantir transparência, uma linguagem simples, para garantir que quem está investindo não vai perder esse dinheiro por causa de um ataque cibernético. Aí às vezes precisa até quebrar um pouco nisso, né? As financeiras que pesam muito a mão e outras empresas que pesam menos, cai no número 49 ali, então precisaria depois até quebrar um pouquinho mais esse número. Né? Depois no ano seguinte a gente fez por vertical, ficou bem legal. E aí, para encerrar o debate, a Abrasca levantou a mão e falou assim, estou dramatizando um pouco aqui o processo, vamos criar uma autorregulamentação. Aí o CISO da plateia levanta e fala, negativo, mais uma regulamentação para eu seguir. Não. Então assim, em uma hora de painel não se chegou a nenhuma conclusão. Mas vocês entenderam o que aconteceu por trás? Um pano de fundo super rico para ter esses debates e essas decisões. Olha só, a gente está falando da importância de dado e olha o tamanho do debate que a apresentação desses primeiros dados trouxeram, algo muito positivo. Sim, e a participação de indústria financeira, né? A gente fala da indústria que mais investe em segurança no Brasil. Você veio de lá. Né? Sim, no Brasil, para não falar no mundo. E acho que ter um espelho ou uma visão, algo para seguir, acho que a indústria financeira é um mote, né, dentro desse ecossistema. Mas, de novo, bom senso, cada indústria é uma indústria, e talvez essa divisão aí que o Nick comentou possa fazer sentido como
uma quebra mesmo, né? Para personalizar e deixar cada vez mais customizado. Saímos da inércia, né? Pelo que eu entendi. Tínhamos um pé descalço, estamos com uma Havaiana. E agora, né, vamos calçar um sapato social aí em alguma marca famosa que eu não conheço. E como era uma iniciativa, uma startup, esse processo, a gente fez como essa pesquisa, era um belo de um Forms, né? Imagina para consolidar tudo isso depois. Sim, era um Forms do Google ali mesmo, inicial. Entendi. Então não foi tão divertido assim. É o MVP, né? Era o que dava para fazer na época. Vambora. Só que foi tão legal o resultado, e o pessoal falou assim, mas gente, as empresas listadas não é o Brasil Real. O Brasil Real é o agro. O Brasil Real são os empreendedores, as startups. Então a gente pediu licença para a Abrasca. Abrasca, em vez de você ser a idealizadora foram eles, né? A organizadora principal, você vai como apoiadora e a gente abre isso para o mercado como um todo. E a gente melhorou, colocando o quê? O dado por vertical, que isso é super importante, e a gente se arriscou a tentar buscar já um impacto financeiro. Recebemos muitas críticas, mas o que eu digo para o pessoal? Assim, gente, o Brasil Real ele precisa ter uma direção. Eu estou falando que é um impacto de centenas de milhares ou dezenas de milhões. Eu não vou conseguir cravar o centavo, eu não sou o fair que vai conseguir ter, né, todos os detalhes ali, mas já é um caminho. E por que isso faz sentido? Eu vou dar um exemplo de um amigo que eu estava conversando da área de varejo. Um gerente da área de varejo, não é o CISO, não tem a facilidade de conversar com o negócio. Ele fez o favor de responder a pesquisa, recebeu o resultado. Eu falei, quando receber, me avisa, a gente bate um papo. E quando ele recebeu o resultado, ele falou, cara, e agora? O que eu faço com isso? Olha só que interessante, você quer mais investimento, não quer? Você quer mostrar que tem um risco. Perfeito. A média do Brasil está 49 e a média de varejo está 35. A sua está 30. Então, se sexta-feira for a Black Friday, você está mais exposto. E não adianta falar superfície de ataque, tem que falar que o teu muro está baixo. Tendo um ataque, você tem de ser o primeiro a ser impactado. Né? Mas aí o que eu faço depois disso? Olha só, a média de investimento em cibersegurança do mercado brasileiro é 15%. Finanças, 20%. Varejo, eu acho que é 10%, se eu não me engano, e a dele estava 5%. Então, 10% do orçamento de tecnologia como um todo dedicado somente para a cibersegurança. Somente para a cibersegurança. Então, na hora que você for falar com esses executivos, mostre onde nós estamos, que para estar a par e passo da nossa vertical, teremos que aumentar no primeiro ano o investimento para próximo de 10%, depois estabilizar isso, e no terceiro ano o investimento, um desembolso um pouco maior, para chegar próximo da média do Brasil. O varejo ele toma mais risco, tem que sempre entender isso, o apetite do risco de cada negócio. Talvez não seja a média do Brasil, mas não podia para ele estar lá embaixo. Ele fez a apresentação, conseguiu aprovar o investimento de 3 anos, agora é só ele mostrar a evolução, tudo direitinho, e recebeu um elogio. Falou assim, poxa, que legal, é a primeira vez que você traz aqui números, uma abordagem que a gente entende. E trouxe visibilidade, né? Mais do que passar o prato ali debaixo do nariz do board dele, impossível, né? Exato. Não, muito interessante. Então, essa parte foi muito boa. E aí, no ano passado, nós fizemos o lançamento do resultado na Arena B3. O Caio estava lá. Caio não está gravando aqui com a gente. Um grande abraço. Obrigado pelo prestígio. E foi muito bacana, porque nós fizemos um painel também muito legal lá. E a Arena B3 parece que está no Google, assim. Bem legal. Eu visitei lá. Você visitou? B3, ficou muito legal o espaço. Não foi onde tinham os pregões? Era no mesmo espaço? Não, né? Não. Mas eu vi como é que ficou redondo, né? Dá para ver do lado de cima. Isso, lá de cima. Ficou bem legal. Ficou incrível. E queria agradecer a B3 também, que está patrocinando a pesquisa de 2025 e cedeu a Arena B3 mais uma vez. Então, coloquem na agenda. Dia 13/11, das 8 da manhã às 13, o lançamento do resultado da pesquisa. O famoso Save the Date. Save the Date, Save the exatamente. date. A pesquisa está rodando, a gente vai deixar o link aqui. A gente pede que vocês nos apoiem a responder essa pesquisa, mesmo que você já tenha um framework, mesmo que você já tenha melhores práticas, porque para a gente conseguir ter um indicador assertivo, que seja relevante para o nosso mercado, a gente tem que saber quem tem maturidade, aonde que está, para ter esse modelo comparativo. Lógico, todo esse trabalho ele é feito com privacidade, em conformidade com todas as leis de privacidade e com segurança também. Esse dado é anonimizado, então você pode ficar tranquilo de que só você, ao responder, vai ter o relatório com todas as respostas do que foi feito. Para a pesquisa sobe a vertical, o faturamento e o resultado de maneira anonimizada e no ambiente criptografado. Excelente. E quais que foram as evoluções de 24 para 25? Então, 23 vocês falaram que fizeram ali no Forms, 24 vocês podem ter tido outros desafios, outros problemas para trazer ainda mais melhorias para 2025. Então, veja,
de 2023 de um Forms para 2025 a gente tem uma plataforma bem robusta, exato. bem diferente. Foi muito legal, porque em 2024 nós trouxemos alguns notáveis da área de cibersegurança para escrever um relatório de boas práticas. Um guia de boas práticas. Então, na hora que você recebeu o resultado da pesquisa, você tinha lá, olha, esses são controles críticos não implementados, esses são importantes e esses são desejáveis. E a gente colocava também, isso tem alta ou baixa complexidade de implementação. Então, se você tem um crítico com baixa complexidade, esse é o teu quick win. Quick win. Foca ali. Como que eu faço? Olha o guia, né? Ou fala com seus pares do mercado, ou vá a um parceiro como a Defense para ajudar nessa jornada. Mas a gente parava por aí. Então, a gente viu que isso não era o suficiente, porque a gente tem que dar a mão para o mercado e esse Brasil real, né, que são as pequenas e médias empresas, às vezes não conseguem ter... Metade dos CNPJ são pequenas e médias. Né? Exatamente, entendeu? Não tem a figura de um CISO, não tem o board. Como que a gente pode ajudá-los? Né? Então, para o ano seguinte, a primeira coisa que a gente fez ao responder a pesquisa, você pode criar um plano dentro da própria plataforma. E ali você vai colocando todos os projetos que você quer tocar, em qual fase você quer fazer e cria versões. Porque, mais uma vez, quando você vai para o board, às vezes, ou falar com os executivos, você tem uma chance de conseguir a aprovação. Então, você entendendo qual é o apetite ao risco, você fala, olha, são 3 cenários. Um agressivo para eu reduzir o risco e elevar a maturidade rápido, mas vai custar mais. Um intermediário e um mais conservador. E o negócio pode retrucar e falar assim, olha, esse ano a gente tem que ganhar mercado. Eu vou correr um risco. Isso é legal, porque a gente só tem uma chance, né? Eu defendi muitas coisas ali perante ao board, acho que desde a minha época de CIP, né, barra núclea, a gente tinha essa dificuldade. Mas apesar de ser uma chance, você ter a possibilidade de levar 3 opções foi matador, né? Não, a gente costumava falar, né? Não adianta só levar o morto, você leva ali o que você vai fazer, né? O que realmente tem ali de caminhos para o board tomar decisão, de novo, baseado em dados. Então, você ter a possibilidade de fazer isso rápido, consistente, é absurdo, assim. A sua única chance foi dividida em 3, né? Você teve 3 cenários ali em, sei lá, 20 minutos que você tem de pitch com o board. Então, é impressionante. Pô. E falar do que não deu certo, né? Sempre tem alguma coisa, por mais que a gente planeje, que acaba acontecendo. Ainda bem. Ainda bem, sempre dá para melhorar. Sim. Então, no primeiro ano eu falei que nós tivemos quase 200 respondentes. O que a gente pensa para o ano seguinte? Nossa, vamos abrir aqui para o mercado todo. Vamos dobrar a meta? Não, 1000. Mercado todo, a gente vai rodar para todo mundo. Então, quando a gente dobra a meta, a gente dobra a meta e mais um pouco. Exato. Exatamente. Cara, não chegou a 300. E a gente foi entendeu por que não chegou a 300. Olha só o que a gente deixou passar. Lembra aquele questionário que nós fizemos de 100 perguntas? Que a gente facilitou muito. Mas o Brasil real tinham perguntas como: o seu board tem conhecimentos em cibersegurança? Eu não tenho board. Nem board eu tenho. E o CISO? Não tenho CISO. CISO o quê? Exatamente. Eu estou respondendo aqui, talvez. Isso, não tenho. Na hora que você vai dar o próximo clique... De quê? De quê? Da onde? Na hora que aparece a próxima pergunta que não está relacionada com a sua realidade, o que você faz? Isso não é para mim. É isso. O abandono... Foram centenas de empresas que começaram e abandonaram. Você conseguiu metrificar isso? Metrificamos, assim. E deu uma dor de barriga enorme. Ai. E aí, o que a gente tem que fazer para ajustar para esse ano? E uma outra coisa que também... Não era essa a pergunta, mas vou colocar dessa maneira. Você tem Firewall, sim ou não? Não era tão simples quanto isso, mas era uma pergunta muito fechada. Então, na hora que a gente foi lá e falou, se a gente está usando frameworks e melhores práticas de mercado, a primeira coisa foi, como que eu vou definir qual que é a maturidade da empresa? Não é pelo faturamento. Porque um agro pode faturar bilhões e não ter uma maturidade tão grande na parte de governança, processos e em tecnologia. Mas em N outras coisas eles têm. Uma boutique de M&A, também bilhões, mas são pequenas pessoas. Startups e assim por diante. Então, o SysControls tem uma abordagem que é muito legal. Eu não conhecia, a gente acabou descobrindo nesses estudos. Se você tem um CIO e um CISO, você tem maturidade. Porque está olhando muito mais para a parte de governança e estrutura organizacional. Né? E se você tem só CIO e diretor de tecnologia, ou diretor de tecnologia, intermediário. Então, no intermediário, a gente abaixou para 50 perguntas. Continua tendo, né, os principais pilares, mas não pesa tanto a mão em cibersegurança pura. Né? Passou para o baixa maturidade, que significa que você não tem CIO nem CISO. Você é um CTO, um CIO ou o próprio founder. 20 perguntas. Então, a gente acredita que com essa abordagem, a gente vai conseguir ter o índice Brasil, o índice por vertical, o índice por empresa madura, média e baixa. E a empresa vai conseguir, naquele plano, falar assim, olha, agora eu quero pegar e ter uma maturidade maior, vai ter os passos direitinho. E para fechar, vamos voltar, por exemplo, do Firewall.
Você tem Firewall Você tem Firewall sim ou não? Não funciona. Então, você tem Firewall de última geração, com configurações revisadas periodicamente e as últimas atualizações sempre aplicadas? Isso é o estado da arte, mas a gente sabe que nem sempre dá para manter isso. Então, talvez o próximo seja, sim, eu tenho um firewall de próxima geração, mas ele não é revisado com até não tem o firewall ou tem um UTM, alguma coisa do tipo. E por aí você consegue entender qual a jornada, o que tem que fazer, para onde a gente tem que ir. E uma coisa que a gente vai conseguir fazer também ao final é ter um mapa de calor das maiores demandas do nosso mercado. No sentido, mais uma vez, anonimizado de maneira segura. Eu vou entender que de tantas empresas que responderam, eu estou bem legal no EDR, por exemplo, mas eu não tenho. O EDR seria um controle crítico, mitigador de risco. Mas se eu não tenho um plano de resposta a incidente, entra para uma máquina que não tem EDR, eu vou ficar batendo cabeça, vai infectar, vai começar a lastrar, eu não sei como responder, o que fazer, quem chamar, como reportar. Em vez de você resolver isso em 3 dias, 2 semanas, 3. Então, esse é um risco amplificador. Então, a gente está levando sempre esses instrumentos. É como você encontrar um ladrão ali roubando sua casa e você não sabe que você tem que ligar para a polícia. É basicamente isso. O cara vai continuar ali roubando as suas coisas e você não vai saber muito bem o que fazer. Por isso que tem que ser uma abordagem um pouco mais completa. Exato. É mais ou menos por aí. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem feito para essa pesquisa, para ter um número grande de respostas, é contar com o apoio de vocês para divulgar para os clientes, para os contatos, para ter esse processo de resposta. E esse ano a gente também expandiu a pesquisa. Não é só cibersegurança. Então, a gente está chamando de pesquisa setorial. Vai ter um score de cibersegurança, de maturidade, um de governança de dados, e vai ter um outro de maturidade em AI. Então, para a gente, mais uma vez, né, ter sempre um comitê curador, o de cibersegurança eu já tinha comentado, o de governança de dados, está o pessoal da Urbano Vitalino, escritório de advocacia bem reconhecido no mercado, ajudando a gente com isso, e para IA, a Dora Kaufmann e o Ale Zavaglia, né, que são super referências nesse mercado. E é para entender isso. Beleza, a IA não está amplamente adotada, mas eu estou olhando esses projetos. Eu já tenho que olhar ética, já tenho que olhar governança, já tenho que olhar privacidade, desde o T0. Não, isso eu acho que essa ideia que vocês tiveram de trazer mais para a realidade de cada uma das empresas, a ideia agora é evitar esse turnover, né? Sim. Que a quebra seja bem menor. Exatamente. E aí, com isso, mostrar cada vez mais. Inclusive, a gente já tem um episódio aqui do Defense Learning sobre isso, falando que o quão é importante a cibersegurança para empresas de todos os tamanhos e todas as estruturas. Então, isso, no final da pesquisa, ainda te mostra de uma forma ali bem palatável. A gente vai fazer uma demo, a gente vai mostrar para você daqui a pouco uma demo para você conseguir visualizar isso. Aparece ali, é um controle, é um dashboard rápido, claro ali para ele ver, com uma linguagem bem palatável, pelo que eu estava vendo ali, para mostrar ali direto já o plano de ação desse cara. Faz todo sentido. Total em cima da realidade dele, né? E nessa demo que a gente vai mostrar para vocês aqui depois, vai mostrar o quão simples e rápido é responder esse processo. 20 perguntas, responde em 15 minutos. Né? 50 perguntas, 30. 100, talvez um pouquinho mais. Mas esse investimento que você está fazendo de tempo não só vai retornar para você, mas vai retornar para o nosso mercado. Isso é super importante. A gente trabalhar em comunidade para, com isso, elevar esse discurso para chegar para os executivos, chegar para o board, até chegar para os reguladores para ajudar a gente nessa jornada, para garantir que os investimentos são direcionados. É por isso que é importante responder de uma maneira séria ali, né? Como o Nick estava falando, é tudo anônimo, ninguém vai ter acesso a isso. Então, cara, responde a verdade. Se você algum tipo... Você está fazendo um desserviço para você mesmo. Exato. Né? Porque você vai entender onde você está e vai ter a jornada para chegar aonde seria o ideal para a sua realidade, seja maturidade, tamanho de empresa ou segmento. Exato, não precisa mentir para si mesmo, né? Um negócio meio assim, né? Eu acho importante ter essa visão que a gente comentou no começo, né? Qual que é o objetivo macro, qual que é a visão de helicóptero ali em cima de tudo, que é aumentar dados sobre o sistema de cibersegurança do Brasil, né? Então, vejo que é um loop ali que a gente tem sempre uma cultura direcionada, e acho que essa cultura de melhorar a visão de cibersegurança no país é uma visão de todos aqui da Defense, enfim, de todo mundo que a gente tem como parceiros, apoiadores, então acho que é legal estar isso
casado, né? Ter a visão casada. E isso Legal. faz parte também do meu propósito. Meu propósito, como executivo da área de cibersegurança, é deixar o mundo mais seguro ciberneticamente do que eu encontrei. É E não isso. tá fácil, né, gente? Assim, a quantidade de golpes, a criatividade tá algo fora do comum. E dentro dessa pesquisa, a gente lançou uma pequena para entender qual que é a sua postura digital como Isso, usuário do mundo é a minha digital. próxima pergunta, que É essa isso, parte é muito interessante. Exato. Isso não está indo para a pesquisa, mas a gente vai disponibilizar esse link também para você responder e ver como que está a sua postura. Porque daí também alinhado com as pílulas de conhecimento que a Defense está fazendo, a gente pode criar pílulas de conhecimento para explicar qual a importância do uso da VPN no teu celular. É algo mais pessoal. Pessoal, exatamente. Isso é legal, até falando, né, um pouquinho, a gente tinha programas de VIP Protection, digamos assim, onde utilizávamos de uma maneira corporativa, né, toda a inteligência de ameaças, uma série de detecções ali em cima da persona do executivo, mas a gente fazia bastante esse viés direto com as adjacências desse VIP, né? Mulher, filho, esposo, tudo que estava envolvido esse VIP, e caía muito nessas melhores práticas de rede social, porque você não Isso. compartilha a fotos. cadeia de suprimentos dos VIPs ali embaixo. É complexo, né? É um investimento que você tem que fazer, por isso que a gente mapeia, via de regra, os VIPs e por causa do risco, né? Via de regra, um VIP, um diretor estatutário, alguém que tem o CPF atrelado da empresa, costuma ser um alvo para fraudes. Então, mas era muito legal os resultados, né? Então, você contornar essas adjacências, como eu falei, dos riscos de uma pessoa, né? Do âmbito pessoal mesmo, CPF, postura ali, postura, você melhora o Brasil como um todo, né? Tem muita coisa que deixaria de existir, porque isso você leva para o seu trabalho, né? A pessoa física está, via de regra, né, trabalhando ali em algum lugar e ela pode trazer esse bom senso para dentro da empresa. Então é um ganha-ganha. Você não sendo fraudado ali no pessoal e também ajudando a empresa que você trabalha a construir um futuro, né, e propiciar isso para todo mundo. E um outro convite que eu queria fazer para você, associação, onde você tem uma vertical, um segmento ali dentro, e você quer levar essa pesquisa para os seus associados, fala com a gente. Fala com a Defense, a gente vai dar todo o apoio para vocês conseguirem rodar e conseguir ter esse indicador dos seus associados, do seu ecossistema, porque pode ter peculiaridades do teu ecossistema que talvez dentro aqui do Score Brasil, ele pode se perder ali no meio de tantos números, mas você conseguindo nos apoiar, a gente vai conseguir disponibilizar um ambiente onde você consiga ter maior visibilidade de quem está te apoiando nesse processo. Um controle de terceiros, então, ali de uma maturidade dos terceiros que estão sendo sua mão de obra em algum momento ali, então. Então, por exemplo, a BBC está rodando essa pesquisa para todos os associados, que são esses bancos que estão ali embaixo, né, dessa associação, que são os bancos menores. Mas, além disso, ela também vai fazer uma outra iniciativa para rodar essa pesquisa na cadeia de fornecimento, para, em vez de cada banco ficar vendo qual que é a maturidade dos fornecedores, ela entrega esse índice e aí os bancos vão até a associação e falam, eu preciso adquirir tal serviço. Quem aqui está em conformidade? A, B, C, D ou E. Porque o custo operacional para você ficar levantando a maturidade e ser mais efetivo do que uma planilha só para dar um check é alto. Então, na hora que você traz isso para a associação e ela consegue replicar para os demais associados, é uma abordagem muito elegante. Além de alguma maneira ser uma chancela, né? Ser uma entidade, eu não sei se dependente necessariamente, mas que seja uma chancela para você se basear e ser um benchmark também para todo mundo, né? Não, legal. sem dúvida. E a associação faz essa parceria com o MIT, que é um instituto, e aí eles conseguem ter todos os parâmetros, colocar as regras de negócio para dizer o porquê que o nível básico, intermediário ou avançado. E uma coisa que a gente está estudando também como que eu vou dizer isso? Você tem 3 tiers com básico, intermediário e avançado. Primeiro tier seria os fornecedores super relevantes para o seu negócio, que você troca dados, que você conecta, que esse ali, se der algum problema, o risco te derruba. É muito alto. Então, eu vou ter que olhar para esses, avançado, intermediário e básico, e dar o caminho. Você é básico, você quer receber mais contratos? Opa, vai aqui para o intermediário, você tem que fazer A, B, C, D e E. E aí, se de repente você é um fornecedor que não está tão conectado no negócio, mas eles têm que entender qual que é o contexto dele. Teve uma empresa que tem um fornecedor de uma planta específica para fazer um perfume muito específico, que é um dos carros-chefes dessa empresa, que é só uma empresa lá no Amazonas que coleta essa planta, a folha dela e faz o extrato e assim, não conecta nada com o sistema. Mas o que aconteceu um dia? Criptografaram a emissão de nota fiscal. Eles ficaram muito tempo sem conseguir liberar os caminhões.
para entregar o insumo. O que problema aconteceu da na cadeia de produção? Né? Então, assim, eles não conectavam diretamente via sistema, mas a gente tem que entender nessa análise que não é só via sistema. E nisso acaba atacando dois problemas que são muito grandes. Um, cadeia de suprimentos, que a gente está aí careca de saber que é uma das portas de entrada, né? Um dos muros baixos, e pessoas. Porque às vezes o cara ali do banco nem sabe, mas tem um gerente dele anotando senha aqui no papel de pão. Banco de investimento, né? Que às vezes nem é o funcionário que está representando a carteira, os Exato, interesses. Ou um escritório de investimento que tem ali aqueles agentes autônomos de investimento e tal, e estão trocando informações sensíveis no WhatsApp. Isso. Boutiques de M&A estão utilizando também para fazer o seguinte. Eu gostei do que você falou antes do helicóptero, a visão dele. A gente fala que é uma visão 38 mil pés. A gente está vendo lá de cima. Lógico, gente, isso aqui é uma visão inicial. Para os teus principais fornecedores, ou depois desse plano inicial, tem que dar 2 cliques e se aprofundar, né, em ferramenta, processo, governança, N outras coisas. Mas é um linguajar comum que você vai vendo a sua evolução ano após ano, né? Agora, a gente está falando muito aqui da plataforma, de benefícios. Não adianta depois você receber esse papel e você fazer simplesmente isso aqui, largar lá em cima da mesa. Tem que ter um plano de ação para isso. Isso foi cinematográfico. Não, gostei. Eu ia falar, gostei do teatro da assinação. Teatro Wolf Maia. Wolf Maia. Não adianta você depois deixar o papel ali em cima da mesa, não fazer nada com isso, virar ali depois, né, embrulho de pão. A gente vai pausar um pouco aqui o podcast e vai inserir um vídeo de uma demo que o Nick vai fazer para vocês entenderem a facilidade que é responder essas perguntas, o quanto que elas são específicas ali dentro da simplicidade delas, exatamente para as empresas de todos os tamanhos, e mostrar também o dashboardzinho que vai cair para vocês. Então aqui a gente já volta. Eu vou me atrever aqui a simular o processo de resposta da pesquisa. Se de repente alguma coisa quebrar, a gente está fazendo ao vivo e é um ambiente de demo, me perdoem. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que é muito simples. Então aqui já vai meu pedido. Por favor, respondam a pesquisa. E não só isso, compartilhem com a sua cadeia de fornecimento. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quando vocês clicarem no link, vocês serão direcionados para essa tela para fazer o processo de resposta. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Como vocês ainda não têm uma conta na plataforma, vocês vão colocar seu nome e o e-mail. Aqui tem que ser o e-mail corporativo, tá, pessoal? Depois você dá um aceite nos termos, leiam os termos para vocês ficarem confortáveis. Quando vocês terminarem esse cadastro, você vai receber um link para confirmar a sua conta. E a partir daí, você vai vir para cá para colocar o e-mail que foi cadastrado e a partir daí começar o processo de resposta à pesquisa. Para essa primeira autenticação, para iniciar o processo de resposta, será enviado um código verificador para o seu e-mail. Aí você vai abrir o e-mail, deem uma olhada se não vai para o lixo eletrônico. Às vezes acaba indo para o lixo eletrônico. Então, deem uma checada lá para ter certeza que ele não está no lixo eletrônico e vocês vão receber um e-mail como esse aqui. Vocês estão vendo? Olha, Verta, acesso, né, código rápido. Eu copio esse código aqui, peguei o código e estou colocando aqui para acessar a plataforma. Esse código ele expira, tá? Então, tem 5 minutos para fazer o acesso. Assim que você confirmou, ele vai carregar a pesquisa. Então, tá vendo? Aqui eu já consegui acessar e vou iniciar o processo de resposta. Quando eu clico em iniciar o processo, vocês estão vendo aqui que aparece a de cibersegurança, governança de dados e inteligência artificial. Uma pessoa pode ter dificuldade de responder todos esses temas, você pode convidar outros integrantes da sua empresa para te ajudar nesse processo de resposta. Pode ser para cada um dos temas, ou mesmo dentro do tema de cibersegurança, eu pedi para outros colaboradores me ajudarem. E eu, como CISO, responsável de cibersegurança, faço a submissão final.
Se de repente mais de uma pessoa recebeu o link para responder a pesquisa e você foi a segunda a acessar, vai aparecer um alerta falando: olha, o Nicolas já começou esse trabalho de responder a pesquisa. Você gostaria de colaborar com ele? E aí vai um alerta, um e-mail para o Nicolas para falar: olha só, o Ale está querendo te ajudar aqui no processo de pesquisa, de responder a pesquisa. Tudo bem? Ele dá um ok e vocês passam a colaborar. Então, quando eu venho aqui para inicial de cibersegurança, aquelas perguntas que eu comentei com vocês, né? Se eu não tenho CISO e não tenho um CIO, eu vou para a menorzinha. Se eu tenho um CIO ou um diretor de tecnologia, o de 50. E depois tem a completa, se eu tenho o CIO e o CISO. Eu vou fazer aqui com a inicial de empresas com baixa maturidade. Aqui em cima você vai ver que as questões elas vão evoluindo, tem duas de 32. Aqui a gente está fazendo um pequeno ajuste no sistema, porque ele conta essa telinha de matéria como uma questão, mas não é, tá? Então, as questões começam aqui. Sua organização possui políticas e processos claros, estruturados para gerenciar credenciais de TI, que são dos administradores, né? Sim, eu tenho uma gestão robusta. Os meus dados são criptografados, implemento criptografia para dados em repouso. Eu tenho plano de resposta de disaster recovery? Não, ele é limitado e não é muito abrangente. E tá vendo que eu vou clicando, ele já vai passando para a próxima pergunta? Então, esse aqui que é mais básico, você deve levar, em média, 10 minutos para responder. Não vai tomar muito do seu tempo. E se de repente entrar uma reunião, uma chamada, você pode salvar esse progresso e quando você voltar para responder ele novamente, ele vai salvar os que você fez anteriormente e continuar daqui para frente. Então, tá vendo que eu concluí? 10 minutinhos, concluí, e aí quando eu venho aqui clicar em gerar o relatório, ele vai me mostrar que em 31/7 eu respondi a pesquisa de cibersegurança e que minha maturidade é 63%. E aí você pode depois responder as demais matérias. E quando você clica em ver resultado, gente, é aqui que a gente precisa da atenção de vocês. Por quê? Para a gente garantir a segurança do acesso à ferramenta, você precisa baixar aqui na Apple Store ou na Google Play o aplicativo. Ele chama VertaKey. Você clicando aqui, você já vai para a Apple Store, né, para fazer o download do app, né, ou na Google Play, ele já vai direto. Aí você baixa esse aplicativo no teu celular e aí com isso ele vai fazer um cadastro ali para aceitar o teu dispositivo, você libera a câmera e quando você for acessar a plataforma para ver o relatório, tá vendo que eu estou aqui, ó, acessar a plataforma? Então eu estou aqui com o meu celular, eu fiz a minha autenticação aqui pela biometria, cliquei na câmera, fiz o login. Então, de um cadastro inicial simples e prático, você traz uma camada de segurança muito grande para você acessar. E aí, quando você acessa a plataforma, vem o resultado da pesquisa. Vocês estão vendo a minha tela aqui com 54%? Então, olha que interessante. Isso aqui a gente já entregava no ano passado. Se você respondeu mais de uma vez, vai aparecer toda a tua jornada aqui de elevação de maturidade. Você pode clicar aqui e ver as respostas, né? E aí você vai ver, olha, isso aqui eu estou em conformidade, não estou. Esse que eu não estou é um controle crítico, é importante que eu faça, né? Criptografia dos dados em repouso. Outros insights que a gente já dava no ano passado também era esse, olha só. Tem controles mitigadores de risco que não foram implementados. Eu gosto de dar o exemplo do EDR, né? O EDR é aquele que complementa o antivírus, que vê ataques mais elaborados, ainda não conhecidos. Se você tem um EDR implementado, realmente você tem um controle mitigador de risco muito bom. Mas se você não tem um plano de resposta a incidente e o EDR por algum motivo falhar, alguma máquina não tiver instalado, parar o serviço e começar um ataque pela infecção desse equipamento e você não ter treinado, não ter escrito o plano de resposta a incidente, esse ataque ele começa a se alastrar e vai gerar um impacto muito maior. Ou a mesma coisa se você está descumprindo uma regulamentação. Você vai ser multado e vai ter um agravante nesse processo por você não estar em conformidade. Outros dados que a gente entregava também para quem respondia a pesquisa eram esses aqui embaixo. Olha, eu tenho 2 controles críticos de baixa complexidade de implementação. Então, esse aqui é o meu quick win. Se eu focar nisso aqui, eu já consigo entregar um resultado
rápido. Então, para todas as matérias que nós temos, nós fizemos com muito cuidado uma curadoria desse conteúdo. Para a cibersegurança, eu ajudei, o Glauco Sampaio, que foi o CISO da Cielo, do Banco Original, nos ajudou, o Rodrigo Antão, que é um grande empreendedor e um especialista em cibersegurança, também nos ajudou para a gente conseguir trazer essas perguntas que sejam adequadas e fazer esse trabalho de complexidade e criticidade de cada um dos controles, para ajudar vocês no dia a dia. E no ano passado, para ajudar, nós criamos um guia de boas práticas. Mas olha que incrível que a gente criou esse ano. Então, você conseguiu ver, né, o teu risco atual e qual que é o impacto financeiro. E aí, quando a gente vem aqui em criar plano, olha que incrível. A gente ajudou as empresas que não têm uma plataforma ou às vezes não tem o conhecimento para gerar esse plano, você conseguir de uma maneira simples falar, olha só, controles de segurança e configurações de sistemas. Eu vou fazer isso na fase 1, porque é algo simples de eu fazer. E lógico, né? Se de repente você não tem esse conhecimento, você pode chamar o teu parceiro de tecnologia, o teu parceiro de cibersegurança para te ajudar a criar esse plano. Quando você vem aqui na parte de criptografia de dados, gente, criptografia é um pouco mais complexo. Eu vou colocar na fase 2. A parte de gestão de patches não tem desculpa. Temos que fazer aqui na fase 1. Gestão de dispositivos móveis. Eu não tenho uma solução ainda de MDM, vou deixar um pouco para frente, que eu tenho que criar política, depois eu tenho que comprar a ferramenta, implementar. Essa parte de controle de acesso a sistemas é complexo. Backup e Restore eu vou priorizar para a fase 2, porque se eu tiver um problema eu consigo restaurar o sistema. E análise de risco, fase 1 também. Eu tenho que fazer isso agora para entender para onde eu vou. Vocês estão vendo que ao preencher as fases, ele já vai projetando aqui qual a sua evolução do score e para cada uma dessas matérias. E aí eu venho aqui e vou ver qual que é a minha projeção. Então, já nos 8 meses iniciais, eu vou reduzir o meu risco de 48 para 29. Olha só que legal, como eu consegui evoluir em tão pouco tempo. Consegui mostrar que eu reduzi o impacto financeiro. Já na fase 2, eu tenho uma redução drástica do meu impacto financeiro, né? Bem mais da metade. E no final, eu consigo reduzir a zero. O risco sempre vai existir, né? Mas ele está muito controlado. Então, vamos supor, eu estou querendo ganhar muito mercado. Então, no primeiro ano, eu vou investir um pouquinho menos, mas eu sei que eu estou correndo um risco maior. Mas depois que eu dominei esse mercado, o segundo e terceiro ano eu tenho que manter essa turma. Então, eu invisto mais e acelero esse plano. E na hora que você mostra os 3 planos, você chega para aprovação, tem os números, tem o indicador, tem o benchmark. Gente, a aprovação dos investimentos e do projeto fica muito mais fácil. E quando você consegue levar isso, você já aprova o investimento para os 2 anos, ou às vezes 3 anos, se for um pouco mais longo. Depois é só ir acompanhando junto com o board, mostrando a evolução do plano, a redução do risco e do impacto financeiro. Então agora vocês viram que é fácil fazer esse processo. Ao se cadastrar, você recebe um link, se cadastra, recebe o código, coloca na plataforma e você vai respondendo e com isso você já vê a sua evolução. Tem a barrinha de evolução para você ver que não são tantas perguntas assim. Elas foram feitas com muito cuidado para não serem complexas, né? E ao concluir... e antes de você concluir, você pode parar também. Eu não preciso responder tudo de uma vez. Eu posso parar e falar, vou continuar depois. Ou, se eu não tiver a resposta, eu posso convidar outras pessoas para responderem junto comigo. Depois eu dou uma revisada final e aí submete. Quando submeter, você vai ter um link lá para receber o relatório. Aqui eu preciso da atenção de vocês. Como a gente se preocupa muito com segurança, a gente não tem colocado usuário e senha na plataforma de acesso ao relatório e ao plano. A gente precisa que vocês baixem no dispositivo de celular de vocês um aplicativo chamado Verta. Tem no Google Play e na Apple Store. Você faz um pequeno cadastro aqui, porque na hora que você clicar para receber o relatório, aparece um QR Code, você faz a leitura desse QR Code e passa a acessar o relatório. Então, um pequeno cadastro, rápido e simples, vai te elevar muito a segurança de acesso aos seus próprios dados e também ajudar a proteger a plataforma. Não, isso é muito bom.
Outra coisa bacana também da demonstração, Nick, a parte da construção de planos, né? A gente comentou um pouquinho no começo, você ter a chance de dividir em 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses e o range, né? A ordem de grandeza financeira. Então, essa parte também dentro da plataforma, de maneira intuitiva, né? Com uma experiência de usuário bacana, acho que também é uma evolução grande e muito importante para o cenário final, né? Então não adianta só as perguntas, né? O que eu faço com isso? Agora a gente traz ali um plano de ação dentro da plataforma, então isso eu achei bem bacana também. E vocês podem contar com o apoio da Defense para fazer esse plano. Ao receber o resultado, criar o plano com um especialista. Por quê? Dentro da plataforma a gente não consegue dizer quanto que vai custar uma solução de EDR, quanto vai custar um pentest, quanto que vai custar um threat intelligence. Tem outras informações que a gente tem que buscar para ter essa informação específica e aproveitar a experiência do Rodolfo. De todo o time da Defense, para quê? Quando a gente fala de um projeto de colocar o duplo fator de autenticação, é difícil, mas dá para fazer, hoje tem muita tecnologia para fazer isso, você eleva muito nível. Agora, fazer um projeto de AM, de toda a governança, de todo o processo, que 3 anos. A gente fala que nem é um projeto, é um programa, porque ele não acaba, né? Não acaba nunca. Não acaba, e a AM na vida não acaba, né? Exato. Então, com essa experiência de campo, por isso que é bom ter um especialista, vai te ajudar a ser mais assertivo nesse plano, te ajudar a quantificar se é 10, 20 ou 100, colocar 1, 2, 3 versões, lembrem, criem várias versões para conseguir a aprovação de uma vez só, e também a gente tem que ser muito consultivo nessa parte. Vou te dar um exemplo. Lá, quando você recebe o relatório, não só mostra a tua maturidade, mas vai mostrar o teu risco e o impacto financeiro. Na hora que você vai lá, faz um monte de coisa que custa caro e não reduz o impacto financeiro, vai ser aprovado ou não, Rodolfo? Sim, que não reduz o risco, né? Não vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Entendeu? Tem que ter um... Então a gente tem que ter essa dinâmica. Outro, o faturamento da empresa são 50 milhões de dólares e você está pedindo 10? Estou exagerando aqui, gente, mas só para... Então são essas pequenas nuances que a gente tem que prestar atenção. Todo esse investimento de tempo que a gente faz pré-board, pré-submeter para executivo é muito importante para quê? Aumentar a chance da aprovação do investimento e dos projetos. É isso. Então você vê que os links eles vão estar aqui embaixo, tá? Das pesquisas. A gente vai deixar também o link do relatório do ano passado para vocês terem uma ideia e um e-book que ficou bem legal, designer bacana, vocês vão adorar. Exatamente. A gente vai colocar tudo aqui nos links aqui embaixo. Se você está numa plataforma de áudio, acessa o nosso YouTube, que dentro do episódio, que vão ter todos os links lá, ou pode entrar em contato aqui com o time da Defense, que a gente manda tudo para você. Bom, é uma plataforma, é uma ferramenta de visibilidade, é uma ferramenta que ajuda você a convencer e conseguir mais investimentos, é uma ferramenta que mostra um caminho para você que está iniciando nessa jornada da cibersegurança, que está ouvindo falar, que bicho é esse, estou desesperado, não sei muito bem. Cara, calma, tem gente para te ajudar, tem dado, tem plano de ação, tem tudo. E outra, completamente gratuito. Uma coisa que eu acho interessante que você falou agora, tem o FOMO, né? Fear or Missing Out. Né? Tem tanta letrinha, tem tanto, como que chama lá, aquelas top trends, disso, daquilo. Se você ficar correndo atrás de tudo que brilha, é muito difícil você fazer alguma coisa efetiva. A partir do momento que você tem um plano... Vai só causar ansiedade. Exatamente. A partir do momento que você tem um plano, lógico que você ajusta o plano no meio do caminho, mas você está fazendo ele de uma maneira consciente para elevar o mais rápido possível cada uma, né, dos controles em termos de maturidade, envolver os diversos times para caminhar o máximo possível em paralelo para conseguir chegar no grande resultado final, que é reduzir o risco, elevar a maturidade para garantir a perpetuidade do negócio e, sempre que possível, agregar valor também. Porque essa percepção de um app seguro, né, de empresas que se preocupam com segurança, isso hoje é vendável. Não, com certeza. Nick, o que vocês enxergam como futuro do projeto? O que você pode falar para a gente? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, já para o ano que vem, a gente já quer causar esse tipo de impacto. Qual que é o grande porquê? Qual que é o grande... onde vocês querem chegar? A gente fala muito aqui sobre democratização da cibersegurança, principalmente com as soluções hoje voltadas para empresas de todos os tamanhos, né? E também um pouco desse programa de conscientização, de educação que a gente faz, que a gente tenta fazer aqui com a Defense Produções.
o que para vocês é o futuro? Onde vocês querem chegar com esse projeto? No ano passado, quando nós lançamos o resultado da pesquisa na B3, quem fez a abertura foi o Gilson, presidente da B3. Olha que legal, né? Ele passando uma mensagem para todo mundo. E foi tão assertiva a mensagem dele que ele usou uma frase que eu uso até hoje. Muito obrigado, Gilson. Sustentabilidade digital. Nós temos que, sim, buscar essa sustentabilidade digital e não é algo simples a ser feito. Então, na hora que eu vou lá e consigo levar a maturidade de cibersegurança, mas eu estou capenga em dados, eu estou exposto. Na hora que eu estou muito bem em governança de dados, não estou tão bem em segurança e estou começando um projeto gigantesco de IA, eu também estou complicado. Então, na hora que a gente fala sustentabilidade digital, a gente tem que olhar isso de uma maneira bem holística e que tudo tenha que caminhar junto. É uma jornada muito difícil e complexa. A gente está investindo muito em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para tirar o fator humano dessa jornada, desse processo, para que você consiga fazer mais para mais pessoas. Tem muitas empresas que têm, por exemplo, ali o programa da cadeia de terceiros para os principais fornecedores. Eu estou olhando com lupa para 100, mas quantos você tem? 12 mil. Não é que ele não quer olhar para 12 mil, é que não tem braço, não tem como fazer, fica um custo muito elevado. Então a gente quer, com tecnologia, você ter essa visão do helicóptero, como você bem comentou antes, a gente fala de 38 mil pés, de olhar como está o ecossistema todo, e aí para cada faixa de fornecedor você tem um cuidado diferente. Hoje é uma autodeclaração. A gente vai lançar uma versão que você vai poder subir evidência. E depois a versão do final do ano vai ter um agente de IA que quando você subir a evidência, falando que é um plano de resposta a incidente, não vai poder ser o teu currículo. Então, essas checagens, para quem for de auditoria, de conformidade, olhar só as exceções. E o que já está ok, a gente já entende que está em conformidade. Boa, maravilha. Estamos animados. Não, a gente também está muito feliz de poder aproveitar, a gente apoiar esse projeto, né, Rodolfo? Não, com certeza. Acho que a gente conseguiu passar aqui a tal do círculo dourado, né? Do Golden Circle. A gente falou do porquê, né? O como. O como e depois o que, né? O que a gente tem, o que a gente entregou. Então foi bem bacana. Boa. Nick, você vai falar alguma coisa? Por favor, nos ajudem, responda essa pesquisa, colaborem com essa iniciativa que tem um propósito muito nobre, que é ter uma postura tanto da empresa ou nossa, digital, realmente segura, frente aos desafios enormes que a gente tem hoje. E depois, vou deixar também meu LinkedIn aqui, por favor, me contatem, acompanhem lá, a gente tem divulgado bastante material. Já fala qual que é o seu LinkedIn, como que as pessoas te acham. Meu amigo, falar meu LinkedIn é quase um nome criptografado, né? Eu vi quando o Daniel falou seu nome com tanta destreza no começo do episódio, eu falei, cara, ainda bem que você é o host. É Nicolas Schutiko, né? A produção, me ajuda aqui, hein? Nicolas Schutiko. Ou também no site do Meet, que é miti.org. E também tem o LinkedIn. Lá tem todas as informações da pesquisa. Bom, é isso. Você que vai seguir o Nick e vai se conectar com ele, prepare-se para receber muitos bons conteúdos sobre cibersegurança, tecnologia. Como falei, é um dos caras que mais devolve para o mercado aquilo que o mercado proporcionou para ele. Então, prepare-se, você vai receber muito conteúdo legal e de valor. Mais uma vez, Defense, obrigado pelo apoio. Boa. E vocês também que individualmente têm contribuído muito para essa jornada. Boa. Rodolfão, conta aí pra gente como que o pessoal te acha, como que o pessoal acha a ViperX. Conta aí, faz o seu palavreado final aí. Boa. Bom, de LinkedIn, Rodolfo Ramos de Almeida, acho que tá tudo lá, tem bastante coisa explicada. Eu não sou tão ativo nas redes sociais como o Nick, então sigam mais ele do que eu. Mas eu estou lá, me procurem. E a ViperX também, né? Tudo que vocês procurarem como ViperX, como Defense, vocês vão encontrar aí dentro desse grande ecossistema agora. Acho que vamos conseguir atender de todas as maneiras, todas as vertentes, todos os lados possíveis. Obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Boa, é isso. Eu acho que foi um episódio muito especial, muito legal, porque a gente fala de uma iniciativa que conecta muito com o sonho da defesa, da democratização da cibersegurança, de trazer mais dados, de fazer as empresas serem mais seguras de alguma forma. Então, acho que isso, né? Nesses 40 e poucos minutos que a gente está aqui, talvez gravado. 50. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Mais uma vez, todos os links estão aqui embaixo. Se você precisar de alguma ajuda, entre em contato com a gente, curta esse episódio, comente, pergunta aí qualquer coisa que você ficou com alguma dúvida que a gente vai responder aqui para você, a gente te conecta com o Nick, enfim. E compartilhe esse episódio com quem você acha que faz sentido, compartilhe com pessoas da cibersegurança para que a gente
tenha no final um dado cada vez mais robusto e cheio de amostragem para, enfim, a gente caminhar com uma cibersegurança cada vez mais eficiente, né, Sim, Nick? e as pílulas de conhecimento compartilhem no WhatsApp da família também, porque Verdade. é muito ruim quando a gente vê um familiar nosso caindo num golpe. Vamos lá, gente, não é legal ninguém cair no golpe, vamos lá, mas dói um pouco mais, acaba você tendo essa relação. E mesmo eu, né, que trabalho com cibersegurança há mais de 20 anos, pessoas muito próximas a mim caem nesses golpes constantemente. Imagina quem não tem o acesso à informação. É isso aí. Bom, sigam a Defense, sigam o canal da Defense, curtem, compartilham, comentem. Tem a Defense Security no LinkedIn, no Instagram. Eu sou o Daniel Barbosa no LinkedIn também. Não compartilho tanto conteúdo que nem o Nick, então realmente sigam esse homem que vocês vão ter muito conhecimento. E é isso. Muito obrigado. Até uma próxima. E a gente volta aí quando você menos esperar. Valeu!